Olá, estudante do estado do Paraná, do Brasil e do mundo, seja muito bem-vindo à nossa aula de Geografia para a primeira série do ensino médio. Meu nome é André, sou professor de Geografia e juntamente comigo temos aqui o Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? E nós juntos vamos levar até você um pouquinho da Geografia, principalmente da Geografia do estado do Paraná, porque hoje nós vamos falar de bacias hidrográficas paranaenses. Então vamos conferir aqui na tela os objetivos da nossa aula de hoje. Nós vamos identificar as bacias hidrográficas existentes no estado do Paraná, bem como seus principais usos, ou seja, qual é a utilização que nós fazemos dos conjuntos de rios que integram as bacias hidrográficas do estado do Paraná. E olha a nossa reflexão inicial aqui, ó. Afinal de contas, o que é uma bacia hidrográfica? Você sabe o que é uma bacia hidrográfica? Você já se deparou com bacias hidrográficas aí na sua região, na sua localidade? Eu tenho certeza que sim, que você sabe o que é uma bacia hidrográfica e que também você já se deparou com bacias hidrográficas, pois toda a superfície terrestre, em função das irregularidades que ela possui, elas vão ter formas de relevo bastante distintas. E o que vai delimitar uma bacia hidrográfica da outra são justamente as formas de relevo, de elevações mais altas quando comparadas com o seu entorno. E para que isso fique muito mais claro, olha aqui na tela a imagem que eu separei para você, ó. Aqui a gente vai ver do lado esquerdo da sua tela uma bacia hidrográfica e ela é delimitada por divisores de água ou interflúvios, que são o quê? São montanhas, são áreas de elevação mais alta que fazem o quê? Dividem a água da chuva, fazendo com que uma parte da água vá para um lado e outra parte vá para o outro lado. Então, toda vez que a gente observar uma área de relevo mais elevado, a gente vai caracterizá-la como um divisor de águas. E aí a gente vai conseguir estabelecer bacias hidrográficas. Dependendo da quantidade de rios que integram essa bacia hidrográfica e também dependendo do tamanho da área de abrangência desta bacia hidrográfica, ela pode ser uma microbacia, uma mesobacia ou uma macrobacia hidrográfica. E a definição que você vê aqui é justamente essa que eu acabei de caracterizar para você, que é uma área de grande superfície formada por conjunto de terras drenadas por um rio principal e pelos seus afluentes, ou seja, todos os rios que vão alimentar esse rio principal, da onde nós vamos ter desde a nascente, o local onde esses rios se iniciam, até a foz onde esses rios eles estão desaguando. E essa outra ilustração aqui que você vai ver na sua tela, mostra justamente para você ali a delimitação de uma bacia hidrográfica vista sob uma outra perspectiva, aonde consegue se caracterizar bem o divisor de água, aonde eu estou indicando aqui para você, e aí nós vamos ter a bacia hidrográfica delimitada por este divisor de água, onde nós temos aqui um rio principal e nós temos os afluentes, ou seja, os rios de menor volume que vão abastecendo esse rio principal. A nascente do rio principal e dos afluentes e também a foz, que é o local onde esse rio ele está terminando. Então é importante a gente ter isto muito claro para a gente conseguir entender a ideia das bacias hidrográficas do estado do Paraná, que este mapa que está aparecendo na sua tela vai mostrar ali, ó. Então nós temos o quê? Algumas bacias hidrográficas do nosso estado. Então a gente vai perceber que existe sempre no meio dessa bacia, em uma área, um rio principal. E toda vez que se delimita uma bacia hidrográfica, está se encontrando o quê? Uma área de relevo mais elevado, ou seja, um divisor de águas. Para que isso fique mais claro, acompanhe aqui junto comigo, ó. Na bacia hidrográfica do Iguaçu, que é a maior bacia hidrográfica do estado do Paraná, esta bacia hidrográfica, ela se delimita, aqui ó, nós temos a delimitação dela com a bacia do Paraná 3, bacia do Piquiri, bacia do Ivaí, do Tibagi, do Ribeira e a bacia litorânea. Isto eu estou trazendo para você, para quê? Para que você saiba que nesta área aqui, nós temos um divisor de água. Então nós temos uma área de relevo mais elevado, que quando a chuva incidir sobre esta área, uma parcela da água vai para esta bacia e uma outra vai para esta bacia. Então, se a gente observar nesta região que eu estou indicando aqui para você, ó, onde nós temos a bacia do Paraná 3 e a bacia do Iguaçu, quando a chuva cair nesta área aqui, uma parte dela vai para a bacia do Iguaçu e outra parte para a bacia do Paraná. E esta linha aqui sendo o divisor de águas. E eu trago isso para você dessa forma, para que você perceba a relação entre o relevo e também as bacias hidrográficas e a delimitação delas.
E aí o exemplo do que a gente viu aqui, a gente vai perceber que isso está ocorrendo em todas as bacias hidrográficas do estado do Paraná. Também vale um outro detalhe para a bacia hidrográfica do Paraná, para as bacias hidrográficas do Paranapanema. Dá uma olhada aqui, ó. Se a gente observar neste mapa, aqui nós temos o curso do Rio Paraná e o curso do Rio Paranapanema. Então, na porção norte aqui do estado, nós temos o curso do Rio Paranapanema. Porém, como é um curso bastante grande, consegue-se identificar vários divisores de água, fazendo com que esta bacia hidrográfica do Paranapanema venha a ser dividida em 3 porções. Venha a ser dividida, aliás, em 4 porções, e a bacia hidrográfica do Rio Paraná, também em função da sua extensão e características do relevo, venha a ser dividida em 3 porções. E agora que a gente já falou um pouquinho das características gerais das bacias hidrográficas do estado do Paraná, nós vamos conhecer as características de algumas delas. Mas também vamos definir que a maior parte da hidrografia do estado do Paraná é uma hidrografia endorreica, que os rios estão correndo para o interior do continente e não para o oceano, com algumas exceções para algumas bacias hidrográficas que a gente vai conhecer agora. Olha aqui, ó. Então, a bacia hidrográfica litorânea, que corresponde a cerca de 3% do estado do Paraná, e aí nós temos ali em Paranaguá e Antonina, onde situam seus principais portos do estado do Paraná. Então, esta bacia litorânea sendo uma das exceções às bacias endorreicas, sendo uma bacia hidrográfica exorreica, ou seja, os rios estão desaguando todos para o Oceano Atlântico, correndo para fora do continente. Então, nós temos ali o turismo bastante explorado nesta área, sendo as cidades de Porte Médio, Paranaguá, e tendo ali ela como uma das cidades mais desenvolvidas economicamente em função do porto. Porém, Antonina e Morretes também tendo atividades turísticas bastante fortes. E as áreas protegidas representam 80% da superfície regional, ou seja, essa área de vegetação litorânea, ela é protegida. Ela é protegida em função do quê? Das ações antrópicas que ocorreram ao longo da história e que comprometeram a biodiversidade. E ainda quando a gente fala sobre a bacia hidrográfica litorânea, aqui a gente tem o rio Nundiaquara, que atravessa a cidade de Morretes, cidade turística muito visitada por turistas de todo o Brasil e do mundo em função de características históricas e culturais, além do prato típico da região, o barreado. A agropecuária é pouco desenvolvida, havendo plantações de bananas, arrozais na bacia do Cubatão, hortigranjeiros na bacia do rio Nundiaquara e pastagens em Antonina e Guaraqueçaba. Perceba que, quando estamos falando da bacia hidrográfica litorânea, estamos falando de uma macrobacia, de uma bacia que envolve uma grande área. Porém, dentro desta bacia, nós podemos encontrar bacias hidrográficas de menores proporções, mesobacias e microbacias. Então, por isso que a gente falou aqui da bacia hidrográfica do rio Nundiaquara e de outras bacias hidrográficas de menor área que integram e que compõem a bacia hidrográfica litorânea. Voltando aqui, ó, existem várias instalações de piscicultura e de mineração, principalmente portos de areia, pedreiras e saibreiras. Então, locais da onde se obtém areia, saibro, nessa região da bacia hidrográfica litorânea. Outra bacia hidrográfica bastante importante para a economia e para o estado do Paraná é a bacia hidrográfica do Rio Iguaçu, que a gente vai ver na sequência, porque agora nós temos o quê? A nossa atividade aí na tela para você, ó. Bacia hidrográfica é a porção do espaço em que as águas das chuvas, das montanhas, água subterrânea ou de outros rios escoam em direção a um determinado curso de água, abastecendo-o. Descreva, de forma geral, as características da hidrografia do estado do Paraná. Então você vai escrever um pouquinho dos aspectos gerais da hidrografia do estado do Paraná. Na sequência nós voltamos com a resolução e vamos falar sobre as demais bacias hidrográficas, a exemplo do spoiler que eu trouxe para você da bacia do Iguaçu. O tempo está na tela, vai lá!
Muito bem. O que você colocou aí na sua resposta? Vamos conferir aqui, ó. O estado do Paraná possui uma vasta rede de drenagem, apresentando rios com elevadas velocidades de suas águas, além de serem, na grande maioria, endorreicos, cujo sentido das águas é em direção ao interior do continente. E vale destacar aqui, quando falamos em rios de planalto, esses rios apresentam águas com grandes velocidades. Em função do estado do Paraná ser dividido em 3 planaltos, Serra do Mar e porção litorânea, nós vamos ter elevadas altitudes em relação ao nível do mar. E isto resulta em águas com grandes velocidades em função dos desníveis que ocorrem da Serra do Mar para o interior do estado. Agora eu trago para você aqui, ó, a Bacia Hidrográfica do Iguaçu. Ó. A Bacia Hidrográfica do Iguaçu possui uma área total de 54.820 km², ocupando cerca de 28% da área do estado, sendo ela a maior bacia hidrográfica do estado, aonde o Rio Iguaçu tem a sua nascente na região sul de Curitiba, onde existe um zoológico estabelecido, o Parque Náutico do Iguaçu, atravessando todo o estado do Paraná, chegando a ter a sua foz na cidade, bem próxima à cidade de Foz do Iguaçu, nome que inclusive faz referência ao rio e ao término do rio. Então a gente vai ver aqui, ó, que está dividida nas seguintes unidades hidrográficas: Baixo Iguaçu, Médio Iguaçu e Alto Iguaçu, esta última agrupada à bacia do Rio Ribeira. Então, de novo, aquela ideia das subdivisões da bacia hidrográfica, Baixo, Médio e Alto Iguaçu, principalmente em função das variações da altitude em relação ao nível do mar e da declividade do relevo quando saímos da porção da Serra do Mar aqui e nos direcionamos para o interior do estado do Paraná. E é considerado o maior rio totalmente paranaense, o Rio Iguaçu, que tem um curso de 1.320 quilômetros, cruzando os 3 planaltos paranaenses até desaguar no Rio Paraná, na região ali de Foz do Iguaçu. Então, é um dos maiores rios do nosso estado. E agora a gente vai falar da Bacia Hidrográfica do Ribeira. Bacia Hidrográfica do Ribeira, onde nós temos o principal rio, que é o Rio Ribeira, ela vai ter algumas características muito peculiares, pois atravessa a região do Vale da Ribeira e ainda algumas outras características que eu vou apresentar para você aqui, ó. Cerca de 5% da área do estado e também marcado ali pelo Vale do Ribeira, que as atividades principais estão ali voltadas a um turismo sustentável, ecoturismo. E esta região central da bacia é ocupada com áreas de reflorestamento. Então são áreas do estado do Paraná onde existe o plantio de árvores destinadas ao corte. Então são áreas onde a madeira é plantada, cortada, utilizada pela indústria madeireira e por outros segmentos industriais que necessitam de madeira, e as áreas novamente são plantadas novas árvores ali de pinos, eucaliptos, algumas espécies que têm um desenvolvimento bastante rápido. Seguindo aqui também, ó, na oeste aparecem áreas de pastagem artificial e campos naturais. Já na porção leste, uma cobertura florestal fazendo divisa com a bacia litorânea. Então a gente vai perceber estas características ali na bacia do Rio Ribeira, fazendo divisa ali principalmente também com o estado de São Paulo, passando ali pelos municípios de Adrianópolis, Cerro Azul, Rio Branco do Sul e Itaperuçu. Temos ali o Rio Ribeira e o Rio Capivari também, que marcam esta bacia hidrográfica. Também em regiões rurais há uma grande vulnerabilidade de contaminação da unidade aquífera Karst, e em áreas urbanas a baixa infraestrutura de esgoto e drenagem, justamente com a predominância de lixões como destino final dos resíduos sólidos domésticos, são os principais potenciais contaminantes dessa bacia. Então a gente vai perceber que esta bacia hidrográfica ela é uma bacia que vem sofrendo muito com a ação humana, com a emissão de resíduos, de rejeitos, de materiais que não são mais utilizados pelo ser humano, até mesmo por atividades industriais que foram desempenhadas em várias áreas, onde o chumbo também está presente naquela região em função de atividades mineradoras que ocorreram naquela área, onde os remanescentes dessas atividades permanecem ali e que vão contaminar toda essa bacia hidrográfica e prejudicar diretamente a vida das pessoas e de todos aqueles envolvidos nessa bacia hidrográfica. E também vale destacar que é uma área que, em função de suas características e das dificuldades de acesso, é uma área que apresenta
uma série de dificuldades econômicas, sociais, apresentam indicadores socioeconômicos bastante preocupantes dentro do estado. Seguindo, a gente vai falar da bacia hidrográfica do rio Tibagi, que ocupa cerca de 13% da área do estado, indústrias agropecuárias de óleos comestíveis, laticínios, frigoríficos, papéis, bebidas, têxteis, entre outras. Então, é uma atividade industrial bastante forte. A agroindústria paranaense está presente ao longo dessa macrobacia hidrográfica do rio Tibagi. Mas não é só a indústria que nós temos lá. Se a gente voltar aqui, ó, a agricultura intensiva aparece em grande parte desta bacia hidrográfica também. A prática da agricultura também está marcada ali, mas também existe o turismo bastante forte ali. Então, a bacia hidrográfica que também vale um destaque para o Cânion Guartelá ao longo ali da bacia hidrográfica do rio Tibagi. E agora a bacia hidrográfica do Ivaí, ela vai ocupar cerca de 19% da área do estado, sendo a maior bacia hidrográfica do território paranaense, estando localizada integralmente dentro dos limites do estado do Paraná. Então é a maior bacia hidrográfica 100% paranaense, cujo início e o fim encontram-se dentro do estado do Paraná. Vale destacar que, quando falamos da bacia hidrográfica do Iguaçu, ela se estende e a área de cobertura dela, ela acaba sendo um pouco maior, transcendendo para outros países, Argentina e Paraguai. Então, se fizermos a delimitação do relevo e analisarmos a disposição da bacia hidrográfica do Iguaçu, nós vamos perceber que os limites dela vão para outros países, diferente desta aqui que tem o seu início e o seu término dentro do estado do Paraná. E aí nós temos a bacia hidrográfica do Paraná 3. Lembra que eu falei para você no início que a bacia hidrográfica do rio Paraná e a bacia hidrográfica do rio Paranapanema, elas são divididas em partes? Então, quando falamos nessa divisão, nós vamos perceber que a bacia hidrográfica do Paraná, ela também é dividida em 3 porções. E aqui vale um destaque para a bacia hidrográfica do Paraná 3, pois é esta área que concentra a usina hidrelétrica de Itaipu, responsável pela produção de 20% da energia elétrica consumida no Brasil. Então a gente vai perceber a importância do rio e também a existência do lago de Itaipu, que ocupa toda essa área dessa bacia hidrográfica, estendendo-se inclusive para outras áreas das outras bacias do Paraná, Paraná 2 e do Paraná 1. E sabendo dessa importância das outras bacias e de todo o curso do Rio Paraná, a usina hidrelétrica de Itaipu tem uma preocupação muito grande com a manutenção dessas bacias hidrográficas, pois é a qualidade dessas águas e a qualidade dessa bacia hidrográfica que vai garantir a produção de eletricidade para o Brasil e também para o Paraguai, haja vista que essa usina é uma binacional, que foi construída pelos governos brasileiro e paraguaio na década de 60. Olha aqui na tela, ó, que a gente está vendo aqui, ó, as margens do rio Paraná passam por imensas alterações após a inundação que originou o lago de Itaipu. Então, como toda a área foi alagada, nós percebemos ali que isso resultou em grandes transformações no relevo. E agora, a gente vai para a nossa segunda atividade. Confere aí na tela, ó. Os rios paranaenses, em função das suas características de relevo, apresentam águas com grandes velocidades e quedas de água. Estas características têm aspectos positivos e negativos. Cite um aspecto positivo e um aspecto negativo dessas características, das características dos rios que integram a hidrografia do estado do Paraná. Estou aguardando você!
bem, o que você colocou aí na sua resposta? Confere aqui na tela com a minha possível resposta. Ó. Um aspecto positivo é a facilidade para a construção de usinas hidrelétricas. A exemplo da usina de Itaipu, que é responsável pela produção de cerca de 20% da energia brasileira e quase 90% da energia paraguaia. E isto se deve em função das elevadas velocidades das águas deste rio. Seguindo aqui com a resposta. Já a grande dificuldade é a grande navegação, pois desses rios apresentam barreiras geográficas a serem transpostas. Não apenas as barreiras geográficas, mas também as usinas hidrelétricas que são construídas ao longo desses rios. Pois para serem transpostas existe a necessidade de serem construídas eclusas, que são aqueles elevadores, para que as embarcações possam transpor essas barreiras que ali se encontram presentes, sejam elas culturais ou naturais. E nessa nossa aula de hoje, afinal de contas, o que nós estudamos? Quais foram os conteúdos abordados? Nós falamos sobre as bacias hidrográficas do estado do Paraná, suas principais características e a sua utilização pela nossa sociedade. Quero agradecer a você pelo seu envolvimento, pelo seu empenho e sua participação nessas aulas, deixando a você um forte abraço e esperando você na próxima aula. Até!